É isso aí. Bom, normalmente a gente se reúne aqui para um bate-papo que invariavelmente tem sempre uma dose de leveza, de bom humor, mas a semana é diferente, né? E a semana a gente não vai se dar o luxo de falar sobre outro tema, senão o que está acontecendo em Israel, né? Acho que todos nós aí estamos bastante chocados com o que aconteceu. Eu falo por mim aqui, eu vi algumas cenas assim que realmente me levaram às lágrimas. Destaco em especial uma de uma senhora que foi sequestrada e parece ela filmada num carrinho assim daqueles tipo que se usa em campo de golfe. Eu lembrei muito da minha mãe e a forma resignada como ela estava ali sendo exibida como um troféu realmente foi um negócio que mexeu demais comigo. Mas vamos lá, né? É claro que aqui a gente não tem a pretensão de, sendo pessoas comuns, né, tratar o assunto com menos respeito e importância que ele tem. Mas é aquele encontro de pessoas que querem trocar suas impressões e dividir essas impressões com quem quiser ter acesso a essa gravação que a gente disponibiliza no nosso canal. Bom, eu acho que a primeira pergunta, assim, né, de tudo que a gente está acompanhando é qual teria sido o gatilho para essa ação do Hamas, que ela é praticamente sem precedentes sobre alguns aspectos, né? A própria virulência do ataque, mas a coordenação, né, as frentes em que aconteceu. Então, eu vou pedir licença aqui para a Nora e para o Vitor, e vou começar aqui com o Xará. Xará, é, muito se diz, né, que essa ação do Hamas tão intensa, tão coordenada, ela, ela tem ali por trás um patrocínio do Irã e que seria uma ação pretendendo uma reação em igual intensidade ou maior por parte de Israel, e com isso, vamos dizer assim, dificultar um acordo que parecia caminhar entre Israel e Arábia Saudita. A sua impressão é isso mesmo? Ou isso foi um bom pretexto, ou não foi isso que motivou esse ataque? É difícil ler, né? Acho que as hipóteses estão aí colocadas. Primeiro que o Irã é um suporte, né? É um apoiador do Apoiador. Hamas já Do Hezbollah desde também, né? sempre, né? Do Hezbollah, enfim. Todos esses da Irmandade Muçulmana, né? Que tem uma rede de suporte. Então, independentemente de ter apoiado especificamente essa ação, como apoiador, certamente tem a sua influência. Com relação ao timing, eu não sei, talvez, mesmo que não tivesse esse acordo encaminhado com a Arábia Saudita, me parece que poderia ter acontecido, né? Talvez eles já estivessem já planejando e aproveitaram uma certa distração disso, do governo israelense, com toda essa questão da reforma judiciária, né, que dividiu o país, muitos protestos, desimobilização do exército, né, uma parte do exército é, a, a, aderiu aos protestos. Enfim, está uma bagunça, né, o país. E talvez tenha sido esse o momento que pensaram, bom, é agora ou nunca, né? Vamos, vamos aproveitar que o pessoal está distraído com outra coisa. E tem a grande questão, né? Como é que, e talvez seja essa a explicação, enfim, isso certamente vai ficar mais claro ao longo do tempo, como é que a inteligência israelense comeu essa bola, né? Que Então, você acha, todo Nora? mundo está se perguntando sobre isso, né? Olha, primeiro, eu não estou no Brasil, estou na Argentina, então estou tendo uma visão um pouquinho diferente da de vocês por causa da imprensa, tá? A Argentina tem muitos judeus, muitos, muitos. Eu não me lembro É a agora maior o colônia da número. América Latina. Exatamente. E durante um tempo foi, acho que a segunda maior colônia fora de Israel, se não me falha a memória, Acho que tá? perdia só para os Estados Unidos, né? É, uma coisa desse tipo, assim, tá? Então, as informações são, assim, obviamente, um assunto que preocupa muito.
É o assunto do momento. Tem as eleições semana que vem, mas está todo mundo. Você liga a televisão, rádio, tudo, está todo mundo falando disso. Tem várias teorias, tá? Mas eu acho que essa de tentar melar um acordo entre Israel e Arábia Saudita é uma das que eu mais tenho escutado aqui também. Tá? Então, eu sou um pouco adepta de algumas teorias da conspiração, eu acho que pode ser assim. Agora deixa eu fazer uma Mas isso pergunta não é para teoria você. da conspiração. Isso aí Eu acho que faz parece ser uma sentido. explicação boa, sim. É. Exatamente. Eu acho assim, juntando as peças, né, faz sentido. E aqui também eu tenho escutado isso. Então, é uma teoria da conspiração bastante espalhada, né? Deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade. A esquerda argentina também passa pano por Hamas ou não? Então, sim, sim. Passa também. O próprio governo também. Só que a minha percepção é que é um pouco menos. Então, assim, por exemplo, nos noticiários, eles ainda, assim, você não escuta falar palestinos, eles falam Hamas, sempre, fazem questão dessa diferença, tá? Mas ainda passa um pouco de pano, sim. A impressão que eu tenho é que é um pouco menos, mas ainda passa um Entendi. pano. Mas a manifestação oficial do governo foi tipo a do Brasil, aquela coisa meio subir no Não, não foi tão muro? palhaçada, não. Não, Faleceram brasileiros. falecer. Não, não. E aqui, inclusive, porque tem assim o tempo inteiro, tem. Eu não sei os números neste momento, mas hoje de manhã, na hora do almoço que eu vi, tinha 15 argentinos desaparecidos 15. ainda, tá? Argentinos que moravam em Israel, que estavam de férias, então, estavam faltando, estavam desaparecidos, mas como eu falei, tem muitos. Aliás, o avião que eu vim para cá tinha um monte de argentinos judeus, tá? Ele Então, tem tem, muitos E aqui. a tem gente, 24 brasileiros, parece, né? Então, Como? são 24 brasileiros. Pelo menos é o que eu li 24, hoje. tá, argentinos Brasileiros eram são 24. 15, argentinos eram 15, mas ainda estão vendo alguns números e tudo, Mas tá? você acha então que essa ascensão mais judaica, que em termos proporcionais é maior que aqui, ela dá uma contida nesse passapanismo da Provavelmente, esquerda? provavelmente. Eles Provavelmente, não não só têm em termos aquela. eleitorais, não só em termos eleitorais, mas assim de respeito. Aquele atentado da AMIA aqui na Isso que eu ia Argentina, citar. é isso que eu ia oi? comentar. Aquilo é uma coisa que está muito, muito fresca na memória de todo mundo, né? Então, E a Cristina Kirchner foi acusada de uma certa condescendência, né, no processo de investigação, porque, salvo sim. a memória me traia, aquilo Uhum. apontava ali para uma colaboração do Irã, inclusive o promotor responsável pelo caso foi até assassinado, né, uma morte meio misteriosa, Uhum. não é isso? Sim, sim. Tem umas histórias mal contadas, a investigação foi meio estranha, tudo. É um caso que, cronologicamente, pode ser um pouco antigo, mas ele está muito, muito fresco na memória dos É, foi argentinos, em tá? 94. Mas parece menos, parece mais É, não, recente, sim. E a gente sempre tá? carrega essas coisas. E você, Vitor, qual é a sua sensação? Que é mais ou menos por aí? Juntou o vulgo à fome com a vontade de comer? Eu acho que o time, isso nós não vamos saber, né? Tem que perguntar para os caras do Hamas. Por que agora? Provavelmente, aí só vamos elucubrar aqui que é por uma bagunça interna. Mas assim, veja, você faz um negócio desse, o importante é saber o que vem depois, né? Porque apesar da bagunça interna, isso aí obviamente une o país. Então, por mais que tivesse tudo bagunçado, agora não está mais. Existe uma união em torno da causa. Então, eles atraíram para si essa questão de vamos acabar com o Hamas. Não existe outra alternativa para Israel. É. Não dá para deixar um pedacinho do Hamas. Não, vamos tirar aqui. Não. Para Israel, isso aqui acaba só quando você dizimar o Hamas. E eu acho que a gente começa Né? já a Não, assim, entrar. não tem muito o que É, vai fazer o quê? e você já está sem querer entrando na segunda rodada, mas eu só complementando aí, eu tenho a sensação que a guerra da Ucrânia, por exemplo, não aconteceu no momento que aconteceu por ordem do acaso.
Eu acho que o Putin ele esperou a troca da guarda. Posso estar enganado. E eu acho que da mesma forma, concordo com o Marcelo, que percebendo Israel no momento de profunda divisão, né? E corroborando com isso essa possibilidade de um acordo, porque este acordo isolaria muito, né? E o Irã, né, que é um principal financiador da causa palestina, em termos até materiais, né, armamento, coisa do tipo. Então, acho que é um cenário bastante provável que o gatilho para essa ação tenha sido essa convergência desses fatores. E o Vitor já começando a antecipar, então eu vou voltar para ele. Bom, o- qual foi o gatilho? Com certeza vai se levar muito tempo a saber, mas é possível e bastante provável que seja nessa linha. Mas a questão que se dá é o seguinte: a partir do momento que houve um ataque, como houve, né, tão cruel, tem uma cena, os bunkers lá em Israel, eles foram feitos, né, para se proteger do ataque de bombas, né, de mísseis. Então ele não tem ali uma necessária, não é um quarto de pânico, né, que você se fecha ali. Então tem uma cena dos terroristas, né, eles jogando granadas dentro de bunkers como esse, que é tão chocante quanto todas essas outras cenas. Bom, aí a questão que fica agora é a seguinte: qual que vai ser a resposta de Israel? Então, começando agora pelo Vitor. Vitor, a sua impressão é que não tem mais uma possibilidade de um meio termo, de um cessar-fogo, de se sentar à mesa para nada, né? Acho Não, que imagina. não. Cessar fogo. Eu acho engraçado essa turma que fala assim, fala em acordo de paz depois que primeiro ataca. Não, aí o cara atacou, falou, "Ó, precisamos ter paz." Pô, o cara atacou, e vai ter paz. É, O cara que quer te matar, o cara que quer te é, matar, ele te atacou, falou, "Não, agora temos que ter paz." Não, não tem. Imagine isso aí, eu até analogamente, você olha para o 11 de setembro, que deflagrou uma caça ao Al-Qaeda, e ela só terminou bem depois, né? Até mataram o Bin Laden, enfim, foi todo um processo. e E eu acho que desarticular, aqui, né? Porque hoje você já não de se vê mais articular, assunto do isso é fim que da nem Al-Qaeda, barata, né? né? Não Como adianta você acontece, está tirar, acontecendo com o ISIS, né? né? Então aqui, assim, não tem outra alternativa, não adianta se fazer um meio trabalho. Se você deixar as lideranças do IBIS intocáveis, eles terão vencido, né? E ainda essa ameaça será contínua. Como você vive assim? Então, não resta outra alternativa senão aniquilar o Hamas. Meu ponto de vista, tá? Então, você olha, como assim acordo de paz? Não, nós não estamos falando de um acordo de paz entre Israel e Palestina. Mas não existe uma guerra entre Israel e Palestina. Existe uma contraofensiva depois de um ataque terrorista, com uma célula terrorista chamada Hamas. E nem todos reconhecem como terrorista, mas é terrorista. A ONU não reconhece, sei lá por quê, né? Mas você vê alguns chefes de estados dando nome aos bois, né? Premier britânico, o cara do Canadá também falou, enfim. Então, assim, qual é a alternativa? A alternativa é de acabar com o Hamas. O que que você acha, É, Nora? Ah, desculpa, perdão, Vitor. Achei que você tinha não, concluído. mas é isso, não tem outro desfecho, qualquer outro desfecho é uma derrota para Israel e que colocará o país à mercê dessas ameaças a qualquer momento. Aqui é uma situação complicada, porque não é um negócio simples. Como é que você vai acabar com esses ratos que vivem lá enclausurados dentro da faixa de Gaza, usando a própria população palestina como escudo? É uma situação super difícil. Eu não tenho nem resposta, nem gostaria de estar na pele dos, dos ministros israelenses responsáveis por isso, porque, de fato, não tem uma saída fácil. É uma saída meio que, ou você vai perder pouco ou muito. Eu acho que só não, você não pode. Perder muito significa deixar o Hamas inabalável ou quase sem danos. Isso é perder muito. Perder pouco é você, de fato, conseguir o seu objetivo, que é destruir o Hamas, às custas de outras coisas ruins, de efeitos colaterais, etc. Mas que foram. É importante sempre lembrar quem começou, né? Porque aí, logo, logo a turma vai esquecer, vou ficar falando aí Já está acontecendo isso na né? imprensa, né? Tipo, não. Hoje o dia Quem começou foi, isso aí? Quem que deflagrou isso aí? hoje o dia foi Né? fértil nisso, né? Já estão quase, exatamente, não se dando, não mencionando
começo de tudo e a responsabilidade por tudo. E você, Nora, acha também, assim como o Vitor, que não resta alternativa para Israel que não seja decapitar o Hamas? Não, eu acho muito difícil, mas tem aquela solução assim na Terra de Nárnia, que é ter uma força internacional da ONU para negociar um acordo de paz, né? Não tem? O Ah, Lula não propôs isso lá em Nárnia? discurso de Miss, né? Pela paz mundial, pelo fim da fome. Discurso de Miss, Exatamente. né? Gente, Se eu não você, acreditei quando eu se você li pudesse isso. fazer 3 desejos, o que que você queria? O fim do Não, desemprego, da fome e a paz mundial. Olha que legal. isso, Eu acho, exatamente, querido Papai Noel, né? Não, não tem, gente, fala sério, para de discurso, sabe? Não tem cabimento isso. Como? Não, Já, não, eu acho assim, agora Israel cortou, né, energia, água, tudo. Até agora, você tinha palestinos que atravessavam todo dia a fronteira para trabalhar em Israel, isso era comum, né? Era frequente. Agora não tem mais isso, não tem mais energia, não tem mais suprimentos, não tem mais nada. Quero ver o que que eles vão fazer. e Não você, sei. e você, Hum. Charás? velho, até ó, antes Você de eu até até faço, desculpa, pode queria falar, só Vitor. fazer uma alusão à Segunda Guerra, quando os aliados, né, se juntaram formalmente. Um dos tópicos do para a chegada à vitória era a rendição incondicional. Tipo, não tem essa de negociar acordo. É unconditional surrender. Essa era que nós vamos, não vai, vamos acabar com os nazistas e não tem conversa, não tem tratado, não tem acordo. Esse era um objetivo. Acho que alguma coisa parecida em relação ao Hamas. Não dá para deixá-los aí. É E, e, isso. e o Hamas tem uma questão que é o Hamas. seguinte, tem uma questão que é a seguinte, né? A morte os coloca numa condição de mártir, né? Então tem uma mecânica um pouco diferente, né? Eles não veem a perda da própria vida como um dano, né? Eles veem como uma forma de martírio e de se elevar. E aí, Xará, qual que você acha que é a resposta ideal, se é que é possível, de Israel? Como é que você acha que vai ser a ação de Israel diante de tudo que está acontecendo? A gente já viu o primeiro movimento, que são bombardeios intensos e um isolamento, né? Na verdade, tem duas respostas, né? Uma de curto e outra de médio prazo. A de curto prazo é essa, não tem dúvida. Você tem que, de alguma maneira, neutralizar o Hamas, né? Não tem negociação. Acabou. Agora, eu acho que o pessoal já deve estar pensando o que fazer num segundo momento, porque é bom lembrar que o Hamas não está ali, ele não brotou da terra, né? Ele tem o apoio de pelo menos metade dos palestinos que moram lá. As últimas eleições legislativas, apesar de ser há muito tempo atrás, né? Foi, Foi foi mais ou muito menos tempo, isso, a né? gente, 40 e poucos por cento 45, para o Fatah e 45%. Mas 43, 16 anos atrás, né? é, Não conta mais. Foi Não vale 16 mais. anos atrás, Depois eles deram um golpe. é. mas, o Hamas é que nem o Comando Vermelho. Ele tem, porque são duas atividades que eles fazem. Tem atividade terrorista, atentados, tal, e tem atividade benemérita. Inclusive, Paralela de um Estado, né? eles recebem doações do, do mundo inteiro, Fatal. porque eles mantêm hospitais, mantêm escolas, mantêm são centros de doutrinação também, mas eles têm esse papel social dentro da comunidade, né? Como o Então, traficante que não é, oferece geladeira e remédio, né? é isso, né? Vende a proteção, vende tudo mais. Então, isso se acabar com o Hamas, você tem que substituir isso, de alguma maneira, né? Porque senão é questão de tempo para surgir outro É Hamas, verdade. outro nome. Então, você precisa ter uma solução mais duradoura. Acabar com o Hamas é a coisa, eu diria que é a tarefa mais fácil. Ela não é fácil logisticamente, mas é a mais fácil, porque é óbvia. Agora, o próximo passo é menos óbvio. O que você faz com os territórios ocupados? Você vai assentar de novo? Você vai voltar para pré-Oslo? O que você vai fazer? E essa é a grande questão.
Acho muito mais complexa do que acabar com o Qual Hamas. seria a sua aposta? Isso é fácil. Qual que você acha que é o cenário mais provável daqui para frente? Putz, Em que nesse direção primeiro vai caminhar? momento, então, nesse primeiro momento, Netanyahu ele ganha força, afinal, como líder, como o cara que avisou, né, É isso que eu ia novamente, comentar, o né? que ia acontecer, né, Né? porque ele é um cara que a gente até não sabe se é uma profecia autorrealizável, porque os próprios movimentos de assentamentos e tal podem ter gerado uma reação. Então, você, na medida que você vai tentar se proteger, você acaba piorando a situação. A gente não sabe quanto isso quanto disso, né, é ação e reação. Então, é complexo. Então, ele, no primeiro momento, ele ganha esse, vamos dizer assim, é que nem o George Bush depois do 11 de setembro, né? Contestado, tal, a hora que você tem o atentado, o país se une em torno do cara, não tem dúvida, né? Agora, num segundo momento em que ele começa bom, agora eu vou invadir o Iraque, porque lá tem arma química, o país já vai dividido, né? Opa, peraí, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, nesse primeiro momento, eu não tenho dúvida. Num segundo momento, vão voltar as divisões. E aí eu não sei, eu de Eu acho que fato, no putz, eu segundo não momento, sei acho que como ele acaba funciona. enfraquecido, porque uma vez cumprido o objetivo de curto prazo, em Israel isso vai acontecer, é aquela questão, bom, e aí, como é que você explica essa fragilidade toda e não pegou essa coisa toda? Exatamente, Ele vai exato. apanhar muito aí. E Vai apanhar muito. a tendência é você perder, até o Churchill perdeu a eleição na Inglaterra antes do fim da guerra, É, né? eu Quando a acho. coisa está meio que Pode ser sim. resolvida, você vira a página. E aí a pergunta toda vai ser, de fato, essa solução de longo prazo vai ser bem mais complicada. Eu Concordo contigo. particularmente tenho a sensação que o que a gente está vendo nesses dias é apenas a preparação para uma invasão. Eu acho que sob o governo do Netanyahu, Israel vai buscar novamente o controle dessas áreas, porque lá atrás, né, ele era ministro do Ariel Sharon, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, e ele renunciou exatamente porque ele era totalmente contrário à devolução, porque o que ele preconizava é que você devolver para a autoridade palestina, primeiro que ela não tinha tanta legitimidade sobre todos os palestinos, né? Porque o Fatah era, em tese, um movimento mais moderado, e o que ele previa era que ali pudesse se tornar um ponto, uma base de ataque a Israel, que foi o que acabou acontecendo ao longo do tempo, né? E agora culminou com isso, exatamente com ele no governo. Então eu tenho a sensação de que no curto prazo vai ter esses bombardeios e logo logo Israel vai avançar sobre a Gaza para tomar o controle, Concordo. para tomar o controle de novo, porque ele tem todos os argumentos do mundo, né? Porque vamos lá, É, diferente do que disse a Vera Magalhães, que não reconhece, que diz que Israel não reconhece o Estado, o direito dos palestinos terem um Estado, não é verdade, né? Israel abriu mão de territórios ocupados, passou o poder para a autoridade palestina, inclusive o poder de polícia se retirou desses locais, né? E você nunca teve uma unidade, né? O Yasser Arafat, quando tenta adotar um discurso mais moderado ao longo do tempo, ele vai perdendo, né, a representatividade. Os palestinos vão se fragmentando mais. Então, a sensação que eu tenho é que vai ser uma resposta que não vai levar em conta de desgaste político em relação à comunidade internacional. A ação do Hamas, assim, ela foi espetaculosa, no pior sentido que a palavra possa ter, e deu para ele todo o pretexto do mundo para ter uma reação assim estupidamente desproporcional no seguinte sentido, ó, tá vendo? Não adianta ter paz, ou é nós ou é eles e vamos para cima. E aí é aquela história. A meu ver, eles vão acelerar ainda mais o processo de colonização, de ocupação, e aí talvez em algum momento, se o povo palestino se organizar, porque a gente tem que lembrar que os palestinos já guerrearam, né, uma guerra civil entre eles mesmos, né? Quando uhum, o Hamas tomou o poder do Fatah, né? Então, quer dizer, eu acho que a comunidade palestina, de alguma maneira, para poder sobreviver, vai ter que ela também promover ali uma reorganização
para que em algum momento no futuro possa ser, de novo tentar provar para Israel que seria possível a permanência dos estados. É muito difícil você dialogar com alguém que tem como o seu lema principal a destruição, né? Xará, vamos sentar aqui na mesa para ver se a gente entra no acordo. E lá no meu estatuto tá lá, meu objetivo é destruir o Marcelo Guterres. Mas é difícil entrar num. É difícil você conseguir as premissas mínimas para você entrar no acordo. Então eu tenho a sensação que a resposta de Israel vai ser ainda mais virulenta, vai ser ainda mais desproporcional a tudo que a gente está vendo e só vai acabar quando eles entregarem ali para o mundo, ó, tá aqui toda a cadeia de comando, né? Como foi os Estados Unidos até a hora lá que pegou o Bin Laden, e eu acho que não vai ser diferente disso. Agora, eu não sei, assim, se você, vou até mudar aqui um pouquinho a ordem do que a gente tinha pensado e vou até voltar pelo Xará. Quais seriam as implicações, Marcelo? Você acha que esse conflito ele vai se estender durante muito e muito tempo nessa fervura? E você acha que pode ter a entrada de novos participantes, por exemplo, o Irã formalmente começar a ficar mais claro esse patrocínio? Os Estados Unidos já começou a mover sua frota ali no Mediterrâneo para próximo da região? Ou você acha que vai ficar circunscrito ali? Não, a última vez que teve interferência externa explícita foi na Guerra do Yom Kippur, né? 50 anos. Eu me Aliás, né? surpreenderia se tivesse. Aliás, se Israel em algum momento ocupou a faixa de Gaza e a Cisjordânia, foi exatamente como resultado, né? Ela ganhou, né? Essas regiões uma vez atacada, né? Né? A guerra da Ucrânia também é a mesma coisa, quer dizer, você tem ajuda com armas, tal, mas intervenção explícita eu acho que é um passo muito bold, né? Assim, é muito duro. Não vejo isso acontecendo. Também tem essa Eu acho que sensação. vai ficar circunscrito ao exército israelense e ao Hamas, né? Pode ser que eventualmente aí você entra o Hezbollah, né? Quer dizer, são tudo guerrilhas, né? Não vejo nenhum exército De um país formal, regular né? Isso, atacando Israel. regular, entrando. Não consigo ver esse cenário, É, não. a experiência histórica diz que nunca é bom negócio, né? Pois é, porque aí, putz, aí você. Imagine se o Irã manda tropas, digamos, né? Por algum, eu acho muito difícil, mas os Estados Unidos tem que mandar também, né? E sem contar que a gente, Aí sem é a contar que merda não se, total, né? e sem contar que não se tem ainda assim uma certeza ou não sobre a capacidade nuclear de Israel, né? Não se sabe exatamente, né? Se Israel, Tem a bomba. né? Todo mundo sabe que tem a bomba. Tem, É. tem. O que Certeza que tem, né? Os Não, Não, caras sim. estão, certo. É líquido e certo. vocês Não, é estão na líquido e certo, vanguarda mas tecnológica. tudo bem, é líquido e Está certo, falando de mas Israel ou do Irã? não, Israel. Israel. Israel, sim. Israel tem. Então, mas não é Irã está oficial. desenvolvendo. Mas não é oficial Não, Israel, não é. né? Não é que nos Estados Unidos e a Rússia, que todo mundo sabe que tem um arsenal nuclear, como é o caso Não, da sim, sim, França, sim. que é uma potência nuclear, ou o caso da Inglaterra. Isso. Existe ali por exemplo, se eu fosse fazer uma aposta, claro que eu faria a aposta de que Israel tem um poderio nuclear, mas isso não é oficial, né? Não é oficial. Não é Não é oficial, oficial. mas todo mundo sabe. É isso aí, exatamente. Bom, na sequência aqui, você, Nora, acha que pode ter uma implicação esse conflito ganhar uma ordem de grandeza maior ou vai ficar mais circunscrito àquela região e a esses participantes, como o Marcelo acha? Eu concordo com o Gutermann. O que eu acho que pode ter, talvez, em algum momento, uma exibição de força um pouco maior. Então, mesmo os Estados Unidos estão levando frota ali, mas eu acho que eles vão ficar ali expostos, assim, para dizer, ó, Ostensivamente. estamos aqui, ó, sabe? Sabe aquela coisa de mãe, olha, você vai ver quando seu pai chegar? Eu acho que vai ser um pouco assim, sabe? Só vai ficar meio na ameaça, mas vai ser só isso. Vai ser, né? E você, Xará, se fosse um tabuleiro do War, você acha que ficaria só ali a disputa? Ou pode ter um Eu já desdobro? respondi, é o Não, Vitor Xará não, agora. perdão, Vitor. Ou você acha que pode ter um desdobro maior? Fica, né? Acho que fica só. Mas tem que olhar os riscos, né? Potenciais
adversários. aliados. O Irã Não. vai mobilizar a tropa, vai entrar nessa encrenca para ser invadido? Acho que não, né? Acho que é pouco provável que haja desdobramento é maior. Agora, até queria até trazer outro assunto aqui à baila, porque até por uma ignorância maior, mas eu acho que assim, na Cisjordânia, a coisa é relativamente tranquila, né? Você não escuta muita conversa sobre problemas, É porque a área de influência do conflitos. Hamas é Lá, em Gaza, né? Então, eu sei, não, mas não, mais do que isso. Na Cisjordânia tem policiamento israelense, É. tem assentamento, tem, tem, então, tem tem a questão do assentamento e tudo mais, mas é, ela seria talvez se tivesse na faixa de Gaza o mesmo tipo de isso. harmonia, de Mas esse é o ponto. convivência, né? Você Não, tem na mas esse é o Cisjordânia. ponto, mas esse é o ponto, Vitor. Existe muita crítica com relação à ocupação da Cisjordânia. É, porque o que eles dizem que é o colonialismo israelense, né? Isso, antes dessa coisa toda acontecer, qual era a grande crítica ao Netanyahu e aos partidos mais radicais que o apoiam? É justamente reforçar os assentamentos na Cisjordânia e o policiamento e tudo mais. E há muitas acusações, né? Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas há acusações de que é uma ocupação muito cruel, porque pô, os caras são policiais, né? Então, pô, qualquer movimento suspeito, o cara vai lá, você está escondendo o terrorista aí, eu vou derrubar a tua casa, coisa desse tipo, né? É, existem Então, muitas famílias que tinham moradias na isso, região durante muito tempo, né? Muitos anos, 50 anos, isso, e que foram desapropriadas, né? Mas de exato, qualquer maneira, justamente assim, para você manter a segurança. Então, essa tranquilidade que você vê, ela não é de graça. não, entendo, mas assim, como experimento para, por exemplo, a criação de um futuro Estado palestino, que é um negócio que eles negaram lá atrás. Se tivesse aceito em 48, talvez a gente não estava nessa, né? Eu entendo que a Cisjordânia é um modelo mais avançado que o de Gaza. Mas tem Ele um estaria mais próximo disso. que é o Não, que assim, é o modelo Netanyahu, né? não, Então, mas que não é, esse é o né? modelo. Não, mas veja, Não, seria um tá modelo. mais Mas esse é próximo do um. que ele imagina, do que ele entende do Não, Mas veja eu ideal. não. só. Mas assim, Fala. o Netanyahu talvez não queira que haja um outro Estado, né? Então e talvez quem compactua com o Estado palestino, talvez entenda que essa situação está uma situação de transição. Não sei, estou aqui conjecturando. Mas eu acho que, assim, de qualquer maneira, teria que fazer uma pesquisa com os palestinos que moram na Cisjordânia e em Gaza para Então, mas saber o que que é melhor, né? Mas, assim, que ele é melhor. Mas o fato é o né? seguinte: Cisjordânia é a faixa de Gaza antes de 2005. Né? Exatamente. Quando o governo israelense optou por uma retirada unilateral dos assentamentos, foi justamente nessa teoria, falar assim, qual é a coisa mais próxima de um Estado independente, né? Vamos aqui na direção de um Estado independente. Bom, Estado independente eu não posso ter ocupação. Então eu vou tirar meus colonos, vou tirar meu policiamento, vai ter lá uma autogestão e vamos começar a fazer essa experiência. E criou-se a Deu no que Autoridade deu. Palestina, né? Que seria um governo, né? Algum E, nível de governo. exatamente. O Hamas ganhou a eleição em 2007, né? Em 2006, e depois 2007 deu um golpe, e foi isso que aconteceu. A Cisjordânia justamente Hamas, a faixa de Gaza é justamente a contraprova que o Netanyahu brande toda vez, fala assim, vocês querem a mesma coisa na Cisjordânia? Né? Exatamente. Então é uma equação complicada, né? Né? É. E a Cisjordânia tem um aspecto também que ela é Como como se se ela fosse. tivesse virado um posto avançado de Israel, né, para Isso, proteger a sua região norte, né? Então é como se uma vez que atacaram Israel, Israel tomou aquela região e aquela região funciona quase que como se fosse um cinturão, né?
E a acusação de dos detratores de Israel é exatamente, né, que ela vem cada vez mais aumentando a presença nessa região, que seria uma região ocupada, né? Seria uma região ocupada que eles vêm aumentando essa presença, então esse seria o imperialismo israelense de estar avançando, de estar colonizando aquela região que ela foi tomada numa guerra e que originalmente não seria um território seu, né? E você sabe, é interessante notar o seguinte: esses dois territórios, Cisjordânia e faixa de Gaza, eles não são um país, eles não são nada, né? Porque antigamente, antes de existir esses dois, a Cisjordânia era da Jordânia, da Transjordânia, né, que se transformou em Jordânia, e a faixa de Gaza é do Egito. Onde ficavam os terroristas? Ficavam na Jordânia. E o rei Hussein, eu escrevo isso, o rei Isso. Hussein falou assim: pô, vocês estão aqui me ferrando, porque o Israel vem aqui, entra no meu país para combater e tal. Assim, caramba, eu não tenho paz. E aí expulsou os palestinos, que foram para o Líbano. O que aconteceu no Líbano? Israel Uhum. invadiu o Líbano, porque eles não paravam de jogar bombas tal. Assim, todo país que os palestinos vão, é, arrumam confusão, porque eles querem o direito de retorno, quer dizer, querem o país inteiro, querem Israel inteiro, né? Então não querem ficar ali na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, eles querem Israel. Eles não Esse que é o reconhecem, ponto. eles não reconhecem o direito de Israel existir, né? Exato. É esse ponto. Não é que não, vamos aqui fazer dois. O Yasser Arafat, meio enfraquecido, né? Ele topou isso e tal. Só que é isso. O Porto matou a charada. Não tem legitimidade. Não, você Não é não isso tem que o uma povo palestino quer. unidade, você não tem uma unidade, você não tem. O Yasser Arafat assinou um acordo supostamente representando todos os palestinos, quando na verdade ele não representava todos os palestinos, Exato. né? Vamos dizer assim, aquela comunidade não era uma sociedade organizada como um regime democrático, onde submetida a um escrutínio prevaleceria a vontade da maioria e a minoria se submeteria, né, respeitados os seus direitos, mas se submeteria à maioria, não, né? E realmente, né, o Fatah acaba sofrendo todo o processo de desgaste dessa negociação com Israel, visto por muitos como como se fosse um entreguismo, né, da causa palestina. E aí, quando tem a eleição, o Hamas usufrui daquele poder de oposição, né, que é só o poder de criticar, sem o ônus de assumir nenhuma decisão. E Uhum. aí, uma vez lá, esquece, né? E aí é aquela história, né? Enche o Netanyahu de razão, porque desde o momento em que Israel entregou para a autoridade palestina o controle da região, o que se viu, né, foi o fortalecimento de um movimento que tem como premissa, né? Eles entregaram para aquele pessoal que falou, legal, vamos fazer dois estados, mas quem levou foi o cara que disse assim, ó, eu só vou desistir quando matar você, quando acabar com você, né? Então acho que o Netanyahu nesse sentido, e para ele caiu no momento certo, né? Porque o país estava Uhum. dividido, ele estava sendo super questionado, né? Eu tenho alguma ressalva em acreditar tudo que a imprensa nos traz, né? Porque a gente vê por aqui, né? Como é que será que a imprensa internacional vê o Brasil olhando de fora, quando nós aqui sabemos da Suprema Corte que a gente tem? Então, eu não sei se em Israel é assim ou não, né? Tem muita gente que tem uma crítica, o país está dividido, eu não sei que ponto os veículos nos trazem a notícia, mas certamente que ele vai ganhar uma força porque ele A- cantou a bola, né? Queira ou não, Aliás, né? tem uma teoria da conspiração bem legal, saiu logo no início, Que diz que que ele o sabia e Netanyahu deixou acontecer, né? que, a- exato, que a inteligência egípcia teria informado ele, né? Uhum. isso. Eu acho que é Seria bem um conspiração, plano né? Não, maquiavélico perfeito, né? eu não acredito Perfeito. eu não acredito que Também não, tendo, imagine. tendo conhecimento, Bom, sei lá. porque veja só, o que que eu vejo lá em Israel? Existe um sentimento, existem as diferenças políticas, mas, por exemplo, em Israel, isso ao longo da toda essa história, né? Desde lá de trás, Menachem Begin, tudo. Existe um sentimento de nacionalidade forte
E existe ali um sentimento de espírito público que nós não temos na classe política brasileira. Classe política é classe política aqui em qualquer lugar, mas, por exemplo, eu não consigo imaginar, por mais que se possa acusar o Netanyahu de corrupto, quer dizer, que ele iria chegar ao ponto de falar assim, não, não, deixa os caras entrarem, barbarizarem para a gente ter... Não, pelo amor de Deus, né? Porque se a inteligência egípcia de fato tivesse cantado essa bola, muito provavelmente ela teria cantado a bola, inclusive falando da dimensão da operação. Não foi uma operação qualquer, né? Foi uma operação Claro. coordenada, né? Uma operação arrojada, né? Então, Olha que acho essas coisas aparecem, né? Não dá para esconder. exatamente, um segredo que não dá É para um ter, negócio. né? Então, realmente, E o assim, risco político seria muito alto. eu não consigo acreditar nesse nível de utilitarismo, né? Não, não, deixa acontecer a pior coisa possível para a gente resolver a fatura. Não consigo acreditar nisso, sinceramente. Então, bom, a gente já falou qual teria sido o possível gatilho, já falamos quais seriam as possíveis reações de Israel, já falamos das possíveis implicações em que o que isso vai se vai se estender ou não, mas eu acho que vale a É? pena agora a gente trazer um Hum, pouco essa questão na sala. para o nosso quintal, né? E as mazelas que esse episódio nos demonstrou, né? Então, eu queria conversar, vou começar aqui pela Nora. Nora, bom, o Brasil deu uma resposta, né? Assim como todas as nações, né? Deram uma resposta ao que aconteceu em Israel, num determinado tom. Eu queria a sua impressão sobre o posicionamento brasileiro em relação ao que se está vivendo e como é que a diplomacia brasileira se posicionou, na sua opinião. Foi péssima a resposta, foi tíbia, foi. Eu acho, assim, saudades do Itamaraty de anos atrás, sabe? De novo, posicionamento errado, posicionamento fora de timing. Ah, eu não sei nem por onde começar, sinceramente. Tá, eu entendo, você tem, diplomacia é a arte de você se equilibrar, obviamente, tem questões políticas, tem um monte de coisas, mas, primeiro você deveria ter diferenciado o Hamas dos palestinos, são coisas diferentes, e você não negocia com terroristas, então faz primeiro essa diferença. Segundo, demonstrar empatia pelas vítimas, tá? Primeira coisa, não acho que tenha ficado claro a empatia com as vítimas, nem de um lado, nem do outro. Não foi, e você não pode igualar as vítimas de um lado com as do outro. Não são iguais. Não são iguais. Quem ataca, não pode ser igualado com quem é vítima. Não tem como, não tem por onde começar, não sei. Eu não sei qual seria a solução, mas assim, eu acho que deveria tirar todo mundo dali, começar de novo, sabe? Vamos pegar diplomata de carreira, vamos terceirizar o Itamaraty, sei lá, não sei. Chama um bom headhunter e começa tudo de novo. E Não você, tá dando Vitor, o assim. que você achou do posicionamento da diplomacia brasileira? Horrível. Dentro do esperado também, né? Nada É. surpreendente. Aliás, o Hamas é queridinho do Celso Amorim. Imagine se eles vão criticá-los ou mesmo citá-los na nota, né? A nota faz menção a um conflito Israel-Palestina, pedindo paz, mas não está em jogo aqui. O que aconteceu não é um conflito Israel-Palestina, é um ataque terrorista do Hamas em cima de Israel. Ele devia se concentrar no assunto, não tratou do assunto. Enfim, mas não dá para esperar nada diferente, né? Não dá para esperar uma postura de estadista. E olha, digo mais, o Lula está ainda recuperando-se da cirurgia, está convalescendo, por isso está quieto. Quando ele começar a falar, ele voltar a trabalhar e começar a falar, vai falar um bando de asneira, porque o que saiu foi uma nota oficial. Deixa o Lula falar. Ele vai falar só bobagem, porque ele não consegue se conter. Ele é um grande produtor de asneiras em nível assim industrial. Escala Então industrial. ele vai falar muita besteira, ele vai causar ainda muita vergonha, porque ele vai dar comentário, ele vai comentar sobre o assunto. Então eu tenho certeza que ele vai causar ainda muita vergonha para nós. Tenho inveja assim da declaração do primeiro-ministro britânico,
nem eu conhecia direito. Pô, fez um discurso de 5 minutos impecável. Contundente. O próprio ministro do Canadá, que a gente fala aqui que é um lacrador, foi lá e falou: os caras são terroristas e ponto. Tipo, é isso. É o mínimo. Não é E, essa conversinha de subir no muro e ficar nesse reme-reme, enfim. Mas não é surpresa, né? o Xará, o jornalista Otávio Guedes, da Globo News, disse que a nota brasileira ela tinha uma ideal gradação diplomática, né? Que ela seguia um rigor diplomático. Você também achou isso? Eu achei a nota bem coerente, coerente com um país que iguala a Rússia e a Ucrânia, coerente com um país que estende o tapete vermelho para o É, Nicolás Maduro, é isso. coerente com um país que passa pano para o Daniel Ortega, enfim, absolutamente coerente. Não daria para esperar nada diferente disso. Não, não, É É. perfeito. exatamente. É, Assim, primeiro que o histórico do Lula e do PT é de franca proximidade com movimentos que usam a violência como ferramenta política, né? Não por acaso a simpatia das Farc e do PT, essa proximidade que é histórica e reconhecida. Não por acaso também, como você falou, Xará, a dificuldade do governo brasileiro e do PT em criticar as barbaridades que vêm acontecendo na Nicarágua. Então, eu realmente concordo plenamente com você. Foi, sob o aspecto da coerência, muito coerente. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Como brasileiro, eu me senti extremamente envergonhado com o Brasil comprando mão de obra escrava de Cuba para financiar a ditadura, porque não tem outro nome para aquele programa Mais Médicos, né? Quando você paga a maior parte do valor, não para o médico, mas para o governo, e esses médicos não tinham a autorização de trazerem seus familiares, diferentes do que aconteciam com médicos que vieram de outros lugares do mundo, né? Então, ali, nitidamente, o Brasil estava comprando mão de obra escrava. Então, como brasileiro, essa era uma das minhas maiores vergonhas quando tínhamos o PT no poder, né? Não só esse apoio incondicional à ditadura militar cubana, à ditadura militar venezuelana, agora, mas assim, essa era uma vergonha que eu tinha. Falei, meu Deus do céu, né? O nosso país compra mão de obra escrava em 2023, porque são pessoas sequestradas por um regime, ficavam ali com uma ínfima parte do que o governo brasileiro pagava, a maior parte é para o governo, e as suas famílias sequestradas. É tipo o gerente do banco que você pega o camarada para abrir o cofre do banco e você deixa lá os bandidos cuidando da família dele em casa. Se ele não abrir o cofre do banco, os bandidos matam a família. Hoje já não, essa é a segunda maior vergonha que eu tenho como brasileiro. Que a maior vergonha que eu tenho como brasileiro hoje é a reação pífia, medíocre, escrota, nojenta, odiosa do governo brasileiro que trata um assassinato frio perpetrado por terroristas como nota de falecimento. Um presidente da República que levou 4 dias para, na sua comunicação, mencionar o Hamas, né? Então, assim, eu me sinto profundamente envergonhado de ser brasileiro. Eu, como brasileiro, na minha humilde fração, queria pedir desculpa para toda a população de Israel, para todos os judeus pelo mundo, pelo posicionamento vexatório do nosso governo. O único conforto que eu tenho no meu coração, o único conforto, e nem é muita coisa, porque dada a gravidade do momento, isso de pouco tem valia, é não ter participado disso, cara. De nenhum jeito ter participado disso. Não ter participado cometendo a covardia de me isentar, e não tendo participado, jogando fora meus escrúpulos e votando num líder de facção criminosa para dirigir o meu país sob pretexto de que a democracia estava sob risco. Quer dizer, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Nós vamos proteger a democracia colocando no poder um cara que comprou deputado, que vendeu medida provisória, que drenou recurso público para financiar a campanha, que foram abastecidas com contas offshore de laranja no exterior para proteger a democracia. Eu votei nesse cara. Então é tipo, assim,
é uma vergonha absurda que eu sinto como brasileiro, absurda. Então, o posicionamento da diplomacia brasileira é vergonhoso, é vexatório. O do PT não é diferente disso, né? A Câmara foi fazer uma menção, uma nota de repúdio ao atentado, ao ataque terrorista, né? E o PT colocou ali como se fosse uma jabuticaba, né? Uma nota também crítica a Israel. E o que a gente vê é uma lógica repetida, né? A lógica de tentar equivaler o que não tem nem comparação, né? O que a gente viu na eleição foi gente equivalendo, né, o Lula ao Bolsonaro, e eu não estou dizendo que o Bolsonaro seja uma ótima, excelente opção para o país, ao contrário, uma eleição nivelada por baixo, mas que não tem comparação. Não tinha comparação, como não tem agora, né? Que Israel é um oásis no Oriente Médio. É uma democracia representativa. Árabes e palestinos têm representação parlamentar. A única parada gay que acontece no Oriente Médio é em Israel, né? Então, o Netanyahu, o pior que seja, ele foi eleito. Ele não está lá imposto nem nada. Ele foi resultado da vontade legítima popular lá de Israel, que através dos seus representantes foi possível se formar esse governo. Então, assim, eu me sinto assim absurdamente envergonhado de ser brasileiro e me sinto assim devedor, né, da Tati, de você, de outros tantos amigos que eu tenho judeus. Então, esse posicionamento do Brasil é vexatório. Vexatório também é o debate que a gente tem testemunhado através dos telejornais, redes sociais, entre esquerda e direita, né? Porque queiram ou não. Ah, só para concluir. Seguramente o posicionamento do Bolsonaro, tido por muitos como um traste, um genocida, um lixo, seguramente o posicionamento do governo Bolsonaro seria muito mais firme em condenar os atos terroristas e seguramente seria muito mais firme em apoiar o Estado democrático de direito de Israel. Mas a gente tem visto também aqui que essa polarização, né, que ela é muito do nosso tempo, ela também transbordou para essa questão. E a gente tem visto aí algumas manifestações de figuras expoentes da esquerda aí com que se convencionou chamar passar pano, né? E aí, Vitor, você tem visto muitas passadas de pano que tem te embrulhado o estômago ou não embrulha mais o estômago, já está dentro do esperado? Não, acho que eu vejo são dentro do esperado, né? Celebridades petistas, enfim. Mas eu não estou vendo muita passada de pano. Na minha tele, por exemplo, não vi nenhuma. Precisa acompanhar mais a esquerda. Mas não acompanho. Então, É. O meu então Twitter, eu o sei, Elon Musk, quando entra no meu Twitter, deve achar que eu sou de esquerda, porque eu acompanho a mas turma e é assustador. eu não, mas não, então, mas dessas pessoas eu não espero nada diferente. O petista raiz, ele não vai, na melhor dos casos, ele está quieto, porque tem vergonha. E na normalidade ele está passando pano. É, mas eu não estou vendo com tanta intensidade. Tem aqueles jornalistas, mas eu não vejo com tanta intensidade. Tem um jornalista aqui, outro ali querendo passar pano, mas está apanhando bastante quem está querendo passar pano. Então o cara Não, a Vera tem um Magalhães certo foi ridículo. cuidado. Falando de terrorismo de Então Estado, meu Deus. eu vejo o passar pano de quem eu esperava que passasse. Eu não estou me surpreendendo. Esse é o ponto, entendeu? Eu não estou me surpreendendo, falando assim, nossa, esse cara está passando pano, esse eu não esperava. Não aconteceu isso. Tá? Então, todos que estão passando já era, tipo, você vai esperar o quê da Luciana Genro, do Essa José coisa. Dirceu, né? Não espera nada diferente disso. E você, Nora, como Então, tem essa visto da essa Luciana questão da Genro, polarização? desculpa. Não, essa da Luciana Genro foi assim absurda. E a mulher ainda justificar que ela é descendente de judeus e tudo, defender o Hamas, que nega o Holocausto. Gente, não, aquilo eu não sei como é que não tem, como é que não entra em conflito, sabe? Assim, o Tico e o Teco, não pode ser, não pode ser. Tem algum problema cognitivo sério ali. Não faz sentido. Não faz sentido isso. E você Ou já. ela não, Ah, desculpa, ou perdão, ela Nora. não conhece o Hamas que ela está defendendo, ou ela não conhece a árvore genealógica dela. As duas coisas não podem ser. Não pode ser.
tem algum problema muito sério. E Não é? você, Xará, como é que você se sente? Como é que você vê essa polarização? Tem te chocado, tem te surpreendido? Não, não estou com o Vitor, não me surpreende. O mundo, assim, para esse pessoal, existe um guia que leva, que canaliza o pensamento, que é o anti-imperialismo estadunidense. Falou Então, estadunidense, eu já sei que é idiota. tudo é formatado como anti ou pró-imperialismo estadunidense. Então, esse caso é claro. Israel está do lado dos imperialistas, portanto, qualquer coisa que sirva para enfraquecer o imperialismo, nem que seja do ponto de vista cultural, né, do ponto de vista de influência do pensamento, está valendo. Tudo é válido, todo método é válido para chegar no grande fim, que é acabar com o império, ou enfraquecê-lo. Então, surpresa zero, é isso. Você precisa acabar com o imperialismo. Diferente do Vitor, eu acompanho muito, especialmente no Twitter. Eu gosto muito do Twitter, né? O Twitter ele consegue te dar muita percepção assim. E diferente do Vitor, eu acompanho muitos perfis de esquerda. E eu vou dizer para você, é verdade aquela máxima, né, que da onde a gente menos espera que não vem nada mesmo. Mas eu ainda assim confesso a vocês é, que eu ainda consigo me surpreender. Por exemplo, com um tweet de uma Vera Magalhães que coloca em pé de igualdade o Estado de Israel e o Hamas, por exemplo, né? Eu ainda me assusto quando eu vejo uma moça, esqueci o nome dela, tá na Revista Oeste, que publica uma revista feminista diante do comunicado do falecimento de uma brasileira, dizer assim, já vai tarde. Ou então, num assessor parlamentar, pago com o meu e com o seu dinheiro, e Deus queira que eu nunca cruze ele pelo caminho, se estiver andando pela rua, como aconteceu com um deputado aí que quase deu merda, mas e que diante daquela imagem chocante daquela moça sendo retirada daquele jipe, e ela tinha ali marcas na roupa dela, que eu não sei se era sangue, se ela tinha sido violentada, se ela tinha feito uma necessidade fisiológica dela ali, sim, mas tava a roupa toda manchada, o cara puxando ela pelo cabelo, e o cara diante daquela imagem falou, ela se cagou toda. Então, assim, cara, eu realmente, assim, eu vou dizer para vocês, talvez seja uma ingenuidade minha, mas ainda que eu não esperasse nada diferente da bestialidade dessas pessoas, eu achava que talvez pudesse ter algum limite. E aí, Xará, eu tô para te fazer uma pergunta, sabe? Porque você, muito ponderadamente, você é uma referência para mim, eu sou seu fã declarado, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual que nem você. Acho que nunca vou crescer, e se crescer, nunca vou ser, mas eu sou seu fã. E você escreveu um texto muito legal, certa ocasião, né? Por conta dessa polarização que vem se acirrando cada vez mais, dizendo, né, que a gente deveria deixar a coisa no campo das ideias, né, que a gente não deveria julgar as pessoas pelas ideias, e o que em tese eu concordo. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa, eu tô no meu limite, bicho. Porque enquanto a gente tá discutindo Bolsonaro, Lula, se é ladrão, se não é, se, se ganhou a joia lá e tentou vender a joia, e se tem ali uma simpatia e tal, beleza, sabe? A gente vai relevando. Cara, mas o que a gente está vivendo agora, eu acho, por exemplo, eu acho que nós estamos num momento, cara, não dá para não ter lado. Você tem que ter um lado, escolhe aí teu lado. Mostra a tua cara. Não vem com mas, não vem com muro, não vem com relativização. Eu acho que nós estamos num momento que ainda que a gente não possa abrir mão de uma capacidade de crítica, que a gente não possa abrir mão de buscar uma informação e tal, mas eu acho que chegou o momento que é preciso ter um lado. Não dá para relativizar, não dá para tergiversar, não dá para dizer, não, realmente, o Hamas fez um atentado, nossa, não se pode não, atacar civis, imagina, é um absurdo. Pô, mas também
Não, os caras decapitaram 40 crianças, eles mataram 300 jovens num festival utópico, né? Uma trágica ironia, né? Esses jovens ali naquela região, né? Que nem eu vejo essas bandeiras LGBT nessas manifestações de apoio à Palestina, gente que não duraria 3 minutos na faixa de Gaza se aparecesse com uma bandeira LGBT, provavelmente seriam empalados, né? E expostos assim seus pedaços pelas ruas. Uhum. Aí eu fico pensando, gente, o que que esse povo tem na cabeça, cara? O que que eles estão pensando, né? Israel é um estado que respeita as minorias, mas vai, no mundo árabe em geral, a homossexualidade ainda é tida como crime, né? Então, quer dizer, cara, é surreal, cara, é surreal. Então, assim, Deixa eu falar um negócio, me traz um alívio pro Porto. coração, porque eu, cara, eu tô tomado por um sentimento que, Então, assim, eu quero distância dessa gente, cara. Eu não, eu eu quero escrevi um distância dessa post, gente. que até o Vitor não gostou muito, mas é, Não, 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 eu achei só. colocando Não, 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 eu não gostei. Eu achei o cara que estava lá, você colocou, isso. um Zé Mané, entendeu? Só isso. Eu Então, não mas é um achei Zé nada Mané, contra isso. então, é isso que eu queria chamar a atenção. Porque eu também, assim como o Porto, eu também dou umas passeadas, tomo meu engove e dou uma passeada Isso. por perfis de esquerda É bom sempre em jejum. para ver, para ter, exato. E me chamou a atenção esse tweet que eu até reproduzi na minha página, porque apesar de tudo, apesar do cara achar que Israel é genocida, apesar de ser claramente, né, um cara desses, ele ficou tocado. Ele mostrou alguma humanidade. Ele disse: puxa, é, ok, tal, mas fazer o mais dele no mais É na direção contrária. na, na direção contrária, né? O adjunto adversativo, né? Não sei como é que chama. Normalmente você fala, o Hamas fez isso, mais Israel. Não, não, ele fez ao contrário. Ele falou, Israel, isso está mais. Isso que foi feito não dá. Isso me chamou a atenção numa página de um professor ridículo lá falando as merdas que eles falam, né? Então, assim, de fato, quando eu vi aquilo, eu falei, putz, o Hamas passou dos limites. Porque esse cara aqui foi sincero. Os outros estão pensando isso. Não tem coragem de falar. É porque eu tomei uma decisão, sabe, cara? Eu quero distância dessa gente. Eu acho que assim tem um limite do que é o posicionamento político, o entendimento das coisas, o exercício, né? Tem um limite assim. E eu tomei uma decisão, cara. Se entrar no meu mural com mais, cara, é bloque e eu sinceramente falando, talvez até mais, cara. Porque realmente assim, para mim, e aí entra naquilo que você tinha dito, eu acho que ultrapassou o limite do posicionamento ideológico, político, né? Esses dias no grupo, alguém lá colocou, ah, não, acho que isso não tem a ver com esquerda e direita. Que mundo que você tá? Lógico que tem, basta ver, Total, né? total. Basta você ver que a esquerda, com alguma variação de tom, ela é quase que uníssona, né? Em colocar um mais ali. Ah, não, a gente não apoia tentar terrorista, que fica chato, né? Você dizer, não, não, realmente, ó, 40 bebês lá, se decapitar, não é tão mal assim, né? Como não dá para falar isso, né? Ah, não, você jogar 2 granadas ali num bunker em que as pessoas estão apavoradas, se escondendo, não é tão mal assim, né? É você matar 300 jovens num festival em que as pessoas saíam correndo e eram abatidas como se fossem animais. É, realmente, assim, não, poxa, não é de bom tom, né? Então, assim, tirando isso, porque no final das contas eles estavam ali fazendo uma relativização, como fizeram na eleição. Ah, não, realmente, parece que teve um pouquinho de corrupção aí, pô, mas o Bolsonaro é feio e bobo, cara. Pô, o cara, puta cara chato, mano. O cara é grosseirão, falou um monte de bobagem lá na pandemia. Ah, não vamos votar, não. Então, realmente, cara, chegou no meu limite, cara. Eu realmente acho que tem que ter lado. Se não tiver lado, é covarde, entendeu? E para mim é uma peneira. Aí, se é de esquerda ou de direita, pouco importa também. Mas para mim, cara, assim, tô começando a fazer uma limpeza e acho que esse momento vai além do que aquele que você ilustra brilhantemente naquele seu artigo, que eu acho que é o que te caracteriza, né? A sua ponderação, o seu equilíbrio, a sua lucidez. Esse artigo que você escreveu, muito factual, né? O que você escreveu ali
é meia hora de ensinamento ali, muito ponderado e tudo, né? Você poderia carregar nas cores ali, né? Como uma parte diretamente envolvida, né? O que que seus antepassados passaram, mas para mim, cara, isso é uma linha divisória, cara, divisória. Desculpa aí o desabafo, falar pra caramba, mas eu precisava alguém para me ouvir, porque não tô aguentando mais, não tô dormindo. Essa noite eu postei lá no nosso grupo no WhatsApp, 13 e pouco da manhã, porque eu não tô conseguindo Hum, dormir, cara. Essas coisas assim mexeram demais comigo, demais. Aquela senhora, nossa, cara, ela ainda parece com a minha mãe, cara. Aquela senhorinha resignada, andando naquele carrinho, sendo exibida como um troféu. Gente, que loucura, cara. Nós estamos em 2023. 2023, cara. Parece que a gente tá na Idade Média, cara. Meu Deus do céu. Bom, é isso. Acho que chegamos aí na rodada final. Não sei se hoje a gente tem bola dentro, bola fora. Dicas. Eu tenho. Então vamos embora. Começando por você. Bola dentro, bola fora e dica. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Ah, claro que sim. Pera aí. Que vai ser importante. Opa, pera aí. E não foi combinado. Olha só, vamos lá. Não foi combinado. Peraí, deixa eu colocar aqui no modo exibição. Minha bola. A minha bola dentro. Eu vou falar de dois jornalistas, tá? A minha bola dentro vai para o Guga Chakra. Eu acompanhei a cobertura pela Globo News no sábado e tenho minhas reservas com relação a ele e tal. Ele é um crítico muito forte do Netanyahu, né? Nunca escondeu isso e tal, mas no sábado o nível de indignação dele com o assunto estava no nível Marcelo Porto. O cara chegou uma hora que, pô, assim, não é possível que isso tenha acontecido. Realmente, assim, eu fiquei bastante impressionado com a. Ele, de fato, mostrou, nesse caso, uma postura muito. Não sei como é que está hoje, né? À medida que os dias vão passando, a pessoa pode ir mudando, mas naquele primeiro dia, ele, de fato, se mostrou muito indignado com o que aconteceu. Então, a bola dentro para o Guga Chakra. A minha bola fora não foi combinado, vai para Vera Magalhães. Por quê? Porque, como diz o Vitor, né? Da esquerda você espera isso, não tem muita surpresa, né? Do governo brasileiro você espera isso, porque é petista, tal, você sabe que é mais ou menos isso que o pessoal pensa. Mas a Vera Magalhães é murista, né? Como diz, terceira via, né? E me diz um Isentona. negócio desse, isentona. Israel anuncia e pratica, configura, que também sim, isso que Israel anuncia e pratica, configura terrorismo de Estado, como se soldados israelenses estuprassem palestinos, matassem palestinos em ponto de ônibus, civis, Bebês. arrastassem pessoas na rua, decapitar, eu não sei, se decapitar bebês, eu não sei, o Hamas negou, né? Eu não sei exatamente se aconteceu ou não, mas por isso que Várias eu acabei fontes não confirmam falando. isso. Enfim, é, você pode falar que o governo de Israel é, sei lá, autoritário, é violento, usa da violência para. Agora, terrorismo é assim, é que nem a palavra É genocídio, isso que né? eu ia Só falar, faltou falar a palavra é genocídio a aqui. banalização das coisas, né? Realmente é um negócio. Tanto foi interessante uma entrevista com alguém, que justamente rebateu isso, né, do genocídio. Falou assim, pô, que genocídio é esse que tinha tantos milhões de árabes Eu e vi. palestinos em Aliás, tal ano sensacional e, aquele cara. Deu uma enquadrada na né, galera. Linda. porra, o que é isso? E a Vera Magalhães foi enquadrada devidamente Checadores pelos seguidores, independentes. né, pelos checadores independentes. Foi devidamente enquadrada. Tá muito certo. Essa é a minha bola fora. E à medida que cada semana eu escrevi sobre isso, o Função da Liberdade. Aliás, eu fui dar uma olhada, a terceira semana ainda está no topo da bilheteria. Né?
Na primeira semana, a Freira 2 estava em segundo lugar, já está lá em quinto. Tem outros filmes em segundo e terceiro, e eles continuam lá em primeiro, na terceira semana, né? Então, eu não sei, eu acho que vai bater recorde, eu não sei se eles vão divulgar se tem recorde ou não, mas vai ter recorde de coisa. E é um filme, de fato, muito bom, né? Recomendo. E aí, Vitor, tem uma bola dentro, bola fora, dica? A bola lá dentro vai para o premier britânico, pelo discurso que ele fez. Esqueci o nome dele. Rishi Sunak. É, isso. Nem eu conheço, não sei, não posso nem dizer nada a respeito dele fora do discurso que ele fez. Um discurso muito incisivo, muito assertivo. Achei que foi o melhor dos que eu ouvi. A bola fora para o conjunto da obra de todos os passapanistas. E aí o Guterres fez, a Vera Magalhães de fato realmente passa tudo. Não sei, será que esse pessoal tem vergonha? Depois leva uma invertida dessa, uma correção. Será que eles ficam com vergonha ou não? Ou eles não ficam com vergonha? Não, não, Eu não. fico me São incapazes questionando de aqui. reconhecer um erro. Será É que gente não? arrogante, gente prepotente, incapaz de reconhecer um erro e admitir. Agora, duas dicas que têm a ver com o tema em questão. O primeiro é falda, que a gente já comentou aqui várias Sim. vezes. Se você olhar a série, você vai Você vai entender entender. exatamente essa dinâmica da autoridade É, palestina, do grupo radical que não está sob isso, controle da isso. autoridade, né? Perfeito, é Eu acho que é verdade. uma série, além de ser fantástica, ela tem esse Ela entorno, tem né? esse contexto, E fica tem, e fácil, mais tem fácil de assim, entender. nas primeiras temporadas as ações são na Cisjordânia, depois tem, eu acho que a terceira, para entrar em Gaza, ali o bicho pega. Você vê que mesmo os caras das forças especiais têm medo, né? Sim, é no limite. Dessa, Basta ver como acaba a quarta temporada, né? Que a gente está Nossa esperando a Senhora, próxima. né? E uma outra série que também fala do tema, muito boa, boa série também, curta, é A Garota de Oslo. Não sei se vocês já viram, mas é sobre uma norueguesa que está de férias em Israel e é sequestrada por um desses grupos aí, e aí se desenrola toda a história da mãe indo para Israel, enfim, tem tudo Mas é uma série boa, vale a pena, eu acho que não sei se é uma ou duas temporadas, é curta, é legal que também coloca a ênfase nesse aspecto político, muito boa, ela dá esse tom. Então, deixo aqui como dicas que as duas tratam de assuntos em voga agora. Legal. E você, Nora? Qual que é a sua bola dentro, sua bola fora, sua dica? Bom, bola fora para o Itamaraty, pelo conjunto da obra, tá? Nessas notas de falecimento, essa postura, assim, tá? E eu sou pela terceirização do Itamaraty, tá? Vamos chamar alguém de fora e fazer um trabalho mais profissional, né? Eu tô bem a favor da terceirização do Brasil. Inclusive, esses dias eu vi uma Bom, imagem que era assim: imagine se Israel fosse assim e fosse ficando assim no Brasil. Eu falei, meu Deus, que maravilha que seria Que isso. isso. sonho. Que sonho, né, Nossa, cara? seria Puta, como ótimo, seria seria legal, ótimo, né? Se os caras fazem seria o que ótimo. fazem num estreito de terra assim, né? Imagina num país como o Brasil que Israel não seria capaz. Puxa vida, É. que sonho. E vou lá dentro, vou sair completamente do assunto, mas claro, Max Verstappen e o tricampeonato dele, tá? Vale o cinquenta e registro. sete voltas, sem sair uma única vez do traçado da pista. Os outros todos tomaram tempo de punição e tudo, porque não conseguia deixar o carro dentro da pista. O cara ainda conseguiu 57 voltas sem sair uma única vez. Tá? Não, o cara é bom demais. E dica, um filme, agora não me lembro do diretor, mas chamado Oslo, que conta toda a história das negociações, tá? Eu confesso que eu vi já faz um bom tempo. Quando começou a história, eu falei, ficção, só pode ser ficção isso. Não, são fatos, tá? É uma história real. E está muito, muito bem contado o filme, tá? Ele chama Oslo, não me lembro do diretor, eu vi, acho que no Telecine ou alguma coisa assim. Vale a pena ver como uma ideia de uma, eu acho que ela é secretária
tá? Decide assim, e basicamente é juntar israelenses e palestinos e trancar numa casa de férias e falar, olha, por favor, cheguem a um acordo. Até que não chegue a um acordo, vocês não saem daqui. Resumidamente é isso. E é muito interessante. E conseguem, tá? É Bom, muito vamos legal. lá. Bom, vamos lá. Minha bola fora para os canalhas, né? É, vocês vão acertar suas contas na curva do tempo com Deus, né? Minha bola fora para os hipócritas, para essa gente isenta, para os beges, né? Essa gente bege. Então minha bola fora é para isso. Toda e qualquer pessoa que numa situação como essa ainda consegue ter uma ausência de escrúpulo para buscar alguma relativização. A minha bola dentro é para o Estado de Israel, para o seu povo, né, que transmite conhecimento, desenvolvimento para o mundo, para um país que insiste em ser democrático no Oriente Médio, um país que foi fundado como uma nação dos judeus, mas em que árabes e palestinos têm até sua representação parlamentar, onde minorias como os homossexuais são respeitados. Então a minha bola dentro é para Israel, a quem modestamente na minha total insignificância eu rendo o meu total apoio. As minhas dicas, eu tenho uma antidica e tenho uma dica de filme. A antidica é um filme chamado Fair Play, tá na Netflix, aí nos lançamentos, não assistam, não percam seu tempo. É uma antidica. Conta a história de um casal que trabalha numa corretora. Eu vou contar toda a história do filme, já que é para as pessoas não verem mesmo. Que conta a história de um corretor e uma corretora e que supostamente tem uma demissão. O cara, eles formam um casal clandestino porque não pode contar na empresa e ele vai ter uma possível promoção e ele vai ser promovido e ao final quem é promovida é a moça, e isso gera um conflito entre eles, e eles vão a níveis baixíssimos e o final é um final assim estúpido. Então não assistam. A minha dica vai para um filme chamado Camaleões com Não, mas Benício. conta o final, conta o final. Afinal, ela fala, então, eu quero que você se ajoelhe, peça perdão. O cara se ajoelha e acaba o filme, assim, tipo, sabe, tipo, como se tivesse cortado uma cena, assim. É absolutamente idiota. Absolutamente idiota. Então, assim, não assistam. O filme que eu indico, que é um bom filme de suspense, não é? Putz, não é uma coisa do outro mundo, mas vale a pena, dá pra assistir ali num sábado à tarde, num domingo ali à tarde. Chama Camaleões com Benício Del Toro, Justin Hum, Timberlake já vi aí. e Tá quem é? aparecendo na minha tela toda hora. A Alicia Silverstone. É um filme legal, interessante. Talvez um pouco previsível, mas ainda assim, como entretenimento, vale. Agora, minha dica de ouro mesmo, para qualquer um que queira ter um contexto, entender um pouco, é ler o artigo desse camarada aqui, chamado Marcelo Gutermann, no Papo de Boteco. Uma obra de arte. Você é muito generoso. Você é Não, muito não sou. generoso. Sou seu fã mesmo, mas eu não sou fã à toa, né? Então, realmente, assim, o material são, segundo o site, 26 minutos de leitura, né? Então, 26 minutos, muitíssimo, não é nem gastos, muitíssimo bem investidos. Investidos. É isso aí, muitíssimo Investimento. bem investidos. Bom, meus amigos, eu espero que na semana que vem a gente se encontre. Com certeza esse conflito não vai estar resolvido, mas talvez com a alma um pouco mais leve, porque tá difícil. Nem dormir, tô dormindo. E é isso. E Marcelo, Tati, Isaac, eu tenho certeza de poder falar por todos do nosso grupo. Recebam um abraço como se fosse de um irmão. Valeu, gente. Falou. Beijos. Obrigado. Valeu.